Fala, meu rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo o que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado nesta sexta-feira, dia 23 de maio de 2025, e tem reforço de fato chegando no estádio Beira-Rio. A gente vai falar sobre os dois jogadores que o Internacional está tentando a contratação, e um deles deve fechar com o Colorado para a janela do meio do ano. A gente fala sobre a preocupação com o titular e a lesão que deve ser confirmada pelo Colorado. E a polêmica das últimas horas nos bastidores do Internacional: teve demissão hoje no Beira-Rio, e a gente vai falar sobre isso nesse conteúdo a partir de agora. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para tu não perder nada por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio e a parceria de KTO, kto.bet.br. Vai lá para brincar, para se divertir. Site proibido para menores de 18 anos. Faz o teu registro pelo meu link que está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, e ativa você na Ativa Sempre. Tem esse ativo aqui, tá? Que é o Prostativo, tá? Que esse aqui é para dar um vigor físico maior ainda e na hora H tu não correr riscos, tá? Tem o Ativo Fem para as mulheres também, e o principal do Ativa. Ativa você na Ativa Sempre para te manter ativado no dia a dia, e se tu não tá comparecendo mais na hora H, não tem mistério, vai de ativo, o meu link também tá na descrição, já pede o desconto de fecha-mesa aqui do canal Lucas Dias Repórter, que tu ganha um descontaço por lá, tá certo? Bom, rapaziada, depois da vitória de ontem, por 3-0 contra o Maracanã do Ceará, lá no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina, o Inter se reapresentou aqui em Porto Alegre na tarde desta sexta-feira e já começa a preparação para domingo encarar o Sport lá no Recife, na Ilha do Retiro, às 4 horas da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Roger Machado falou na última entrevista coletiva que sim, o grande objetivo, deixou muito claro que o grande objetivo está nas Copas, na Libertadores. Tem um jogo decisivo para confirmar a vaga nas oitavas de final contra o Bahia no meio de semana que vem no Beira-Rio. Teve ontem a classificação para as oitavas da Copa do Brasil, mas também ressaltou que o Inter tem que melhorar a sua situação na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Inter se reapresentou hoje, treinou com portões fechados no CT Parque Gigante, iniciou a preparação para esse jogo do final de semana, treinou hoje, treina amanhã e já viaja para o Recife para o jogo do domingo às 4 horas da tarde contra o Sport lá na Ilha do Retiro. E tem uma notícia ruim. O garoto Vitor Gabriel, que foi substituído ontem, ele que é zagueiro titular ao lado do Vitão na zaga do Inter desde o Campeonato Gaúcho, sentiu o tornozelo direito, saiu para a entrada do Juninho, depois até apareceu de muletas no segundo tempo para estar ali no banco de reservas com os demais companheiros. Ele tem uma suspeita de lesão ligamentar no tornozelo direito. Se não for ligamentar, é pelo menos um mês de recuperação, tá? Porque não foi uma lesão tão simples. Se for ligamentar, pode ser um prazo maior. Então, é bem possível que o Vitor Gabriel não jogue mais antes da parada para o Super Mundial nesses jogos restantes, até o dia 12, quando o Inter encara o Galo lá na Arena MRV, em BH, que vai ser o último jogo antes da parada para o Mundial de Clubes da FIFA. O Inter ainda não oficializou a lesão do Vitor Gabriel, mas deve oficializar nas próximas horas. Agora eu quero falar aqui da grande polêmica das últimas horas nos bastidores do Internacional e que envolve as suas categorias de base. Para quem não viu, o PC Oliveira, que estava como coordenador técnico das categorias de base do Internacional, ele deu uma entrevista para o Luiz Carlos Reck na Masper TV, no Cadeira Cativa, e falando sobre o que ele encontrou quando chegou na base do Internacional, ele fez duras críticas à gestão do Gustavo Grossi, argentino, que veio do River Plate, tinha trabalhado no Rosário Central, hoje está trabalhando na Associação da Argentina de Futebol, lá na AFA, e ele fez duras críticas ao trabalho do Gustavo Grossi, inclusive citando que era um caso de polícia o que tinha sido feito no trabalho do Grossi na base do Inter. Olha só o que o PC Oliveira falou. E a base do Internacional finalmente começa a dar todos os frutos que vocês imaginavam? Ainda tem muitas carências? Bom, nós passamos um ano lá tentando arrumar os desmandos do executivo anterior, né? Mas isso é um problema para a Polícia Federal. A minha função é só informar os clubes do Brasil para que esse senhor não volte a trabalhar no país em hipótese nenhuma,
porque o que ele fez lá na base do Internacional é surreal. Mas, enfim, o importante para nós foi consertar rapidamente, direcionar os conteúdos e o currículo de formação do clube. O que tinha lá era copia e cola do River Plate. Não teve nem o cuidado, em alguns casos, de traduzir. Estava escrito em espanhol ainda. Então, o que a gente fez foi jogar tudo no lixo, construir o que é o Internacional. Então, o importante é você detectar o que o torcedor quer ver quando ele senta na arquibancada e o que a imprensa quer assistir. Pois então, gente, essa manifestação do PC Oliveira não pegou bem nos bastidores do Internacional, tá? A informação que a gente tem é de que a gestão do presidente Barcelos ficou muito incomodada com essa manifestação do PC Oliveira, porque o Inter alega que não teve nenhum problema em relação à justiça, nenhum problema cabível para a polícia julgar e os órgãos cabíveis julgarem dentro da base do Inter durante a gestão do Gustavo Grossi. O Inter entende que críticas ao trabalho do Grossi é uma coisa, mas falar de polícia e de outras questões nada tem a ver, então isso não caiu bem no bastidor do Internacional e hoje pela manhã o PC Oliveira foi desligado. Ele que estava como coordenador das categorias de base foi desligado do cargo hoje pela manhã. E o Gustavo Grossi, em contato com o pessoal do Vozes do Gigante, ele se manifestou sobre essa polêmica das últimas horas. O que ele disse? Eu fico longe das pessoas que não conheço, que não agregam qualidade e vivem confusos. São situações internas de autodestruição do nosso Inter. Tomara que algum dia as coisas sejam mais simples e sem espaço para os irresponsáveis dentro e fora do clube. Não tenho interesse e ignoro pessoas que não agregam a nenhuma parte. Tomara que o clube não sofra com essas irresponsabilidades na gestão esportiva. O restante não tem importância. E aí ele até foi questionado pelo pessoal do Voz do Gigante se entraria na justiça por conta dessas falas do PC Oliveira. Ele disse que não tem multa econômica para falar daquela maneira, então não serve fazer nenhum tipo de ação. Mas citou que se a justiça cobrasse muito dele, ele poderia doar o dinheiro para os meninos do CT ou até comprar uma grama sintética. Faria alguma coisa para ajudar o Internacional, caso tivesse que ir até a justiça e fosse receber alguma reparação financeira do PC Oliveira. De fato, uma situação que não caiu bem nos bastidores do Internacional. Gente, um pedido. A gente está muito próximo dos 90 mil inscritos. Então te inscreve aqui no canal, é de graça. Tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrita aqui do canal. Tu acredita nisso? Se tu não é inscrito, para o que tu está fazendo agora. É rapidíssimo e é de graça. É só apertar no botãozinho de inscrever-se. Tu pode fazer pela TV, pelo celular, pelo computador, tablet, iPad, qualquer lugar. A gente está chegando aos 90 mil inscritos e com o objetivo de chegar até os 100 mil ainda em 2025. E deixa o like nesse vídeo que recomenda para mais e mais colorados e coloradas, tá certo? Bom, agora a gente tem que falar de mercado de transferências, começando, tá, pela situação do jogador que sim deverá ser reforço do Internacional. Alain Benítez, lateral direito paraguaio de 31 anos, do Cerro Porteño. A gente trouxe a informação quando ainda estávamos lá em Santa Catarina, de que de fato o Inter tem um encaminhamento com esse jogador, que tem vínculo com o Cerro Porteño até agora, meio do ano, vai ficar livre no mercado, já poderia assinar um pré-contrato. No Inter me disseram que o pré-contrato não está assinado, tá? Não tem nada assinado, mas que sim é o jogador que o Inter está negociando e está próximo de acertar a contratação em definitivo. Para quem não conhece o Alain Benítez, ele é nascido em Asunción, no Paraguai, ele é de 94, né? 25 de janeiro de 94, tá com 31 anos, é um lateral destro, joga pelo lado direito, 1,77 m, começou jogando pelo Libertad do Paraguai, e aí ele vai para o futebol português, joga no Benfica B, depois ele volta para o Paraguai, joga no Olímpia, e aí depois vai para o Cerro em 2021, ainda passou pelos Estados Unidos, jogou no Minnesota United da Major League Soccer, e depois voltou ainda para o Cerro Porteño em 2023, e é um jogador que negocia e deve ser reforço do Inter para a janela do meio do ano. E agora eu quero falar de Inestrosa, que é um nome que muita gente pede desde que enfrentou o Inter na fase de grupos da Copa Libertadores. Marino Inestrosa, 22 anos, atacante de lado de campo, de muito vigor físico, muita velocidade, que está jogando muito nessa primeira fase de Libertadores pelo Atlético Nacional de Medellín. Eu tinha trazido aqui a informação para vocês no canal há algumas semanas
que me garantiram no Inter que não havia negociação. Porém, hoje saiu uma informação no portal Gol, aqui, portal brasileiro, de que Inter e Cruzeiro estão disputando essa contratação. É uma informação de um cara muito bem informado, que eu confio, me dou super bem, que é o Thiago Fernandes, do Donos da Bola lá de Belo Horizonte. Ele trouxe a informação pelo viés do Cruzeiro, mas confirmando que o Inter também está interessado. E a informação dele é de que o Atlético Nacional de Medellín está pedindo 5 milhões de euros, 32 milhões de reais, para negociar o Inestrosa. Esse valor para o Inter é inviável, tá? Isso eu posso dizer e confirmar para vocês. Seria 32 milhões de reais, 5 milhões de euros por 50% do passe do jogador. Mas aí o Inter e o Cruzeiro estariam tentando ou diminuir esse valor de 32 milhões de reais, 5 milhões de euros, ou deixar nesse valor de uma forma parcelada e aumentar o percentual de 50% para quem sabe até 70% dos direitos econômicos do jogador, caso possa ter essa negociação. Então a informação que vem lá de BH é que Cruzeiro e Inter estão interessados no Inestrosa. O que tu pensa sobre isso? Deixa tua opinião aqui nos comentários e não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Beijão, um abraço e até a próxima.